Amém ou misericórdia? Amém. Alguém gostaria de ler? Jeremias 20, versículo do 9 ao 12. Quando pensei, não lembrei dele, e já não falarei do seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, a terror por todos os lados, denúncia e denunciaremos todos os meus íntimos, amigos que guardam de mim, que eu tropece, dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, pois isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se ouvirem sabiamente, saberão enfrentar a afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, o Senhor dos exércitos, que as provas, o justo, esquadrinhas os afetos, e o coração permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Amém? Uma das chaves é confiar em Deus. Diante do perigo ou do sofrimento, pode faltar-nos o ânimo. O desânimo é um estado de que a alma pode mudar completamente. Alguém já viu alguma pessoa desanimada? Várias vezes. Eu também já fiquei desanimado. Eu não lembro quanto tempo tem, mas eu cheguei para a Débora numa certa noite e falei: Débora, eu quero desistir dos desbravadores, não quero mais cargo nem em mim, e vou sair da igreja. Foi um momento de desânimo na minha vida. E se eu não me engano, aqui foi o batismo do João Pedro, que era aquele do cabelo cacheadozinho. E eu falei para Débora, eu falei assim: eu só continuo se Deus falar comigo nessa noite. E eu fiquei trabalhando e falando: Senhor, fala comigo, né, nessa noite, que dependendo da resposta do Senhor, eu decido se eu ficarei na tua presença ou se eu sairei da tua presença. E ali o inimigo ficou na minha mente: o que vocês estão fazendo nesse carro? O que você está fazendo aí? Saia logo, vai para o mundo, seus amigos lá estão te esperando lá fora. E aquela voz foi entrando na minha mente, e foi entrando angústia dentro de mim. E eu fiquei: Senhor, mas eu sei que é isso que o Senhor não quer para mim, que eu devo continuar na sua presença. Aí chegou a hora do batismo. E eu, inquieto, ficava na minha mente: eu desisto ou não desisto? Eu fico ou não fico? E aí, Deus falou comigo que não era para mim desistir, que era para mim continuar nos caminhos dele, que aqui era o lugar onde eu deveria ficar, porque através de meus testemunhos, pessoas poderiam se voltar à presença dele. E na Bíblia, a gente tem vários exemplos de homens de fé que foram acossados pelo desânimo. Para você que não sabe o que significa acossados, significa que foi alvo de perseguição, que foi importunado, que foi ferido ou machucado fisicamente. 3 deles em especial cativa nossa atenção, pois num determinado momento seu estado de desânimo era tão grande que a solução deles foi a morte. E eu coloquei 3 exemplos. Eu coloquei
3 exemplos. Um deles, Moisés. Quem puder abrir lá em Números, capítulo 11. Amém? Números 11, 15. Quem puder ler, pode ler. 11, 15. Se assim me tratas, mas de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Muitas vezes quando a pessoa está desanimada, ela quer o quê? Quer sempre a morte. Quando eu estava um pouco fora da presença de Deus, eu já passei por vários jovens, vários amigos meus que estavam na presença de Deus e acabou saindo da presença de Deus e voltou de novo para a presença de Deus. E eles chegavam para mim, eu afastado da igreja, chegavam para mim e falavam assim: Pedro, eu estou desanimado. Eu não aguento servir um Deus que sempre eu não posso fazer as coisas que eu não quero. Que eu quero fazer, eu não posso fazer. Eu quero beber, mas eu não posso fazer. Eu quero sair para a farra com meus amigos, mas eu não posso. E ali eu afastado da presença de Deus, cheguei e falei para ele um livro que eu acho que você já sabe, que é o livro que eu falo toda a pregação, o capítulo que eu falo toda a pregação, Deuteronômio 30, 19. E falei para ele, quando eu falei isso para ele, ele chegou para mim e falou assim: mesmo você estando fora dos caminhos de Deus, eu me inspiro em você. Eu não sei se vocês que têm meu WhatsApp viram uma postagem que eu fiz de um colega meu, que eu estava conversando com ele, e ele era uma dessas pessoas que estavam desanimadas, e ele voltou para os caminhos de Deus, e agora ele posta todo santo dia uma palavra, falam versículos da Bíblia, e eu mandei mensagem para ele e falei assim: nossa, eu estou muito feliz por você estar seguindo os caminhos de Cristo. E ele me mandou um áudio dizendo: sabe por que eu estou aqui hoje em dia? Porque lá atrás você me falou uma palavra de Deus, e essa palavra me deu um ânimo para mim seguir os caminhos que eu estou seguindo hoje em dia. A segunda pessoa, Elias, está lá no livro de 1 Reis 19, versículo 4 e 5. Primeira Reis 19, versículo 4 e versículo 5. Eu estou pedindo para vocês lerem, porque eu quero que vocês participem também da pregação junto comigo, tá bom? Amém ou misericórdia? Amém. Quem tiver achado, Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinho, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Pessoas de fé também se desanimaram. Pessoas que fizeram prodígios no passado desanimaram. Muitas vezes eu estou falando aqui, muitas vezes algum de vocês que estão sentados em algum momento desanimou, ou mesmo veio para a igreja hoje desanimado. Vamos para o terceiro personagem, que é Jonas. Está lá no livro de Jonas 4, versículo 8.
Amém, misericórdia. Jonas 4, versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Nesses três personagens, nesses 3 capítulos da Bíblia que a gente leu, eles tinham uma coisa em comum. Que coisa em comum era essa? Todos queriam morrer. O desânimo vem em muitas formas. Eu vou falar as formas aqui para vocês. Desde uma oração sem resposta, pressão financeira, problemas de saúde, ao sentir-se que nada nunca vai funcionar com você. O desânimo é perigoso, porque confunde o nosso coração do propósito de Deus e faz com que você culpe os outros. O desânimo rouba sua confiança. O desânimo muitas vezes já roubou minha confiança, porque quando eu comecei a vir para os caminhos de Deus, comecei a ler a palavra de Deus, eu gostava de quê? De pregar para pessoas que estavam no mundo das drogas, porque foi do meio que eu saí. Então eu queria resgatar aquelas pessoas daquele mundo para poder voltar para os caminhos de Deus. E o diabo colocava na minha mente falta de confiança. Como é que você vai chegar e vai pregar para aquela pessoa, sendo que aquela pessoa te conhece, sabe do jeito que você é, e você vai chegar para ela, ela não vai querer ouvir sua palavra. O que eu fazia? Eu não dava ouvidos para a voz de Satanás, dobrava meu joelho no chão, orava e falava para Deus: Senhor, se for para me ganhar aquela pessoa em teu nome, não no meu nome, se for para me ganhar aquela pessoa em teu nome, que o Senhor me use, coloque as palavras certas em minha boca. Graças a Deus, não graças a mim, muitas dessas pessoas estão nos caminhos de Deus. Amém. Não é graças a mim, é graças a Deus, porque através do seu testemunho vocês vão ganhar muitas pessoas para Cristo. Amém. E muitas vezes os desânimos que vocês passaram na vida de vocês vai ser usado como exemplo para vocês ganhar essas pessoas para Cristo. Leva você a tomar decisões insensatas e fazer críticas, irritado ou deprimido. Finalmente, dá vontade de desistir e sair. Como assim sair? Sair dos princípios de Deus. Sair da casa de Deus. Todos nós passamos por dificuldades no aspecto financeiro, que é o econômico, ou de saúde. Podemos ficar desanimados. Assim também na área espiritual. Passamos por circunstâncias que são difíceis, que nos desanimam. Toda pessoa pode vencer o desânimo. Coloque na sua mente: eu posso vencer o desânimo. E vamos falar só na voz: eu posso vencer o desânimo. Vocês já estão desanimados. Falem mais alto: Eu posso vencer o desânimo. amém. Você precisa colocar na sua mente para você poder vencer o desânimo. E aqui fala um pouco sobre a área espiritual, que é a área que a gente mais se desanima. Mas Pedro Paulo, como é que eu vou me desanimar na área espiritual? A partir do momento que eu paro de ler minha Bíblia, vai dando decadência na sua vida espiritual. A partir do momento que para de ir para os cultos, para de escutar louvores, para de estudar a sua lição, e ali cada vez mais vai vindo desânimo na sua vida. Você vai desanimando, vai desanimando. Vocês podem ver
Quando uma pessoa vai desanimando, ela começa a ir se afastando de pessoas que estão na igreja. Vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E como é que as pessoas se afastam da presença de Deus? E como é que as pessoas se desanimam? Porque eu ouvi essa palavra essa semana. Estava conversando com meu patrão, eu ouvi essa palavra essa semana. As pessoas deixam de priorizar a Deus e priorizam a sua própria vida. Por isso que a gente se desanima. A gente estava conversando sobre a palavra de Deus e ele me falou isso. Eu falei assim, não é que é verdade isso mesmo? Muitas vezes a gente escolhemos fazer nossas próprias vontades. A gente não escolhe fazer a vontade de Deus. Por isso que vem um desânimo na nossa mente. E o inimigo vai estudando a nossa vida espiritual também. Vocês acham que quando vocês sobem um degrau, o inimigo também sobe um degrau junto com você? Ele sobe. Porque ele está te acompanhando de perto, ele está te observando. Que se você for ler a palavra de Deus, fala que no nosso redor tem anjos nos protegendo. Mas no nosso redor está o inimigo querendo nos tragar. Então ele está nos observando o tempo todo. Ele está olhando se a gente está orando. Ele está olhando se a gente está jejuando ou lendo a palavra de Deus. Às vezes só é preciso que dispensemos palavras ou conselhos que só nos fazem ver a vida negativa. Toda pessoa pode vencer o desânimo, mas não escutando o que os outros dizem negativamente. As palavras que ouvimos podem se tornar uma pedra de tropeço em nossas vidas e tirar a gente do caminho certo. Muitos de nós já escutamos palavras que nos desanimamos, certo? E aquela palavra muitas vezes entrou na nossa mente. E a gente pensa, será isso mesmo que essa pessoa está falando está correto? Será que eu devo dar ouvidos a essas pessoas? Eu várias vezes já escutei pessoas chegando para mim falando, nossa, Pedro Paulo, você prega tão bem, por que você não participa de uma igreja pentecostal? Por que você não vem congregar com a gente na nossa igreja? Por que você está nessa igreja? Essa igreja é uma seita. O que você está fazendo nessa igreja? Eu simplesmente cheguei para essa pessoa e falei, porque ali foi onde Deus me chamou para mim ficar. Não estou dizendo que a religião de vocês é errada, nada do tipo, mas ali aonde eu estou cumprindo o meu chamado, falando do amor de Cristo, conhecendo os mandamentos de Cristo. Às vezes, essas palavras às vezes têm um significado importante, pois é portadora de vida ou morte. Por isso, cuidado com o que você ouve, pois isso vai influenciar a nossa vida. Vamos abrir um versículo da Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 33. Amém? Quem gostaria de ler? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Vocês acham que nós estamos aqui todo sábado? Muitas vezes estamos aqui todos os cultos. Estamos orando, estamos jejuando, estamos lendo a palavra. E a gente acha que estamos fortes na presença de Deus. Aí chega uma pessoinha, vamos dizer que é um parente seu, chega e começa a falar palavras negativas para você. Primeira coisa que vai passar na sua mente, que você
vai dar ouvido a essa pessoa. Primeiramente, você tem que cortar essas conversas erradas na sua vida. Porque a gente temos que observar nossas janelas da alma. Que janelas da alma são essas? Olhos, ouvidos, boca, paladar, olfato. Nós temos que observar essas janelas das nossas almas, porque são essas janelas que o inimigo vai atacar a nossa vida espiritual. As nossas palavras podem criar ou destruir, direcionar, curar ou ferir coração. Elas são poderosas para transformar e restaurar pessoas. Muitas vezes o que a gente escutamos em uma pregação pode ser uma palavra que um amigo nosso está precisando. Muitas vezes pode ser uma palavra que nós mesmos estamos precisando em nossa vida. Diariamente somos bombardeados por vozes de todos os lados. Vocês sabem que a gente escutamos o quê? 3 vozes. Alguém pode me dizer, em ordem, quais são as vozes que a gente escutamos? A voz do Espírito Santo, a voz do inimigo, a voz da consciência. Não. Em ordem. Alguém mais? É ao contrário. É o contrário. A voz do Espírito, a voz do inimigo. A nossa sempre é a primeira, né? Sim, a nossa. A segunda? Do inimigo, E a por última último? que é de Deus. Porque a voz de Deus é a última que a gente conseguimos escutar. Depois que quebrar a cara de tudo, aí vai ouvir a de É, Deus. vai Isso aí. É verdade. Ela é a última voz que a gente conseguimos escutar. Por quê? Porque é uma voz mansa, suave, que vai trazer calma para o nosso coração. Porque a nossa voz, ela vai sempre dizer o quê? Quero fazer isso porque eu quero fazer isso. Aí a voz do inimigo vai dizer o quê? Vai lá, vai dar certo na sua vida. Por isso que devemos observar. Que nem o versículo que eu sempre gosto de ler. Toda pregação que eu sempre gosto de falar esse versículo. Deus vai colocar na nossa frente uma mesa. Essa mesa vai estar vida, morte, bênção, maldição. Então nessa mesa vai estar todas as tentações. Tudo o que o inimigo quer para você. Aí lá na vozinha bem suave e mansa, Deus vai falar: escolha, pois, a vida. Mas o inimigo não quer que você escolha a vida. Ele quer que você escolha a maldição e escolha a morte. É preciso analisar. Eu faço uma pergunta para vocês. É preciso analisar que tipo de vozes estamos escutando. Fica na mente, não precisa me responder. E eu faço outra pergunta. Para quem vocês estão dando ouvidos? Não precisa me responder, fica no seu íntimo, no seu coração. Nós temos 2 escolhas. Ou você abraça a palavra de derrota, ou a palavra de vitória. Presta atenção naquilo que você vai guardar no seu coração, ou no que vai ser retido na sua mente. Precisamos saber o que a gente escuta e ou naquilo que as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo. Será que essas pessoas que estão ao meu redor, elas estão edificando a minha fé? Ou será que essas pessoas que estão ao meu redor estão destruindo a minha fé? Toda pessoa pode superar o desânimo, reconhecendo que Deus sempre lhe dará vitória. A nossa geração não sabe ser, alguém sabe dizer? Nossa geração de hoje em dia não sabe ser paciente. Porque a gente quer tudo na nossa hora e no nosso tempo. E por que isso? Porque os nossos pais ensinam isso quando a gente somos crianças. A criança vai fazer uma birra, o pai vai lá e dá aquilo que a criança quer. Então, quando ela chega na fase adulta dela, ela é acostumada a receber tudo na hora e no momento que ela quer. Por isso que nós, pais e mães, temos que nos policiar como a gente cria os nossos filhos. Por causa disso, não sabemos esperar. Vivemos ansiosos e afobados. Que nem a gente faz uma oração para Deus. A
gente quer que Deus responda naquela hora, naquele momento. E quer que responda aquilo que a gente quer. Pessoas que são solteiras e estão orando, ela quer que Deus responda aquela oração, que ela quer aquele menino ou aquela moça, e do jeito que ela quer. Quando eu fui orar pela pessoa que é minha esposa hoje em dia, eu orei para Deus e falei: Senhor, ou o Senhor me dá uma menina para me namorar dessa congregação, ou me dá da outra congregação, onde que eu fui chamado para mim poder congregar de novo. E eu continuei orando. E Deus chegou para mim e mostrou em sonho a pessoa que eu ia casar, do jeito certinho. Chegou o momento, estou casada com a pessoa que Deus me mostrou em sonho e pela pessoa que eu orei. Amém. Glória a Deus. Quando as provas e tribulações chegam, achamos que todas as nossas orações têm que ser respondidas instantaneamente e que tudo deve ser resolvido com urgência. Porque é aquilo que nós queremos. A gente quer que Deus responda no mesmo momento e na mesma hora que queremos. E uma coisa que todos nós precisamos aprender a esperar, pois a espera produzirá frutos em nós, se aceitarmos. Porque nós somos afobados demais. Por que a gente não aprende a esperar? Outra pergunta fica para você. Você está sabendo esperar em Deus? Quantos de nós já tentamos dar aquela ajudadinha para Deus e acabamos nos dando mal, não é verdade? Muitas vezes a gente quer ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para poder responder alguma coisa que nós queremos. Não podemos desistir de ouvi-lo só porque a resposta dele não veio na hora que achamos ser o certo. Não devemos ajudá-lo a resolver os nossos problemas, muito menos colocar nossa confiança em pessoas ou coisas. Muitas vezes nós mesmos colocamos nossa confiança em pessoas. Nós estamos errados. Para que a gente vai colocar confiança em pessoas, sendo que a gente tem um Deus que pode fazer o impossível na nossa vida? Só basta a gente ter fé. O tempo de Deus é muito melhor do que o nosso tempo. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmos 40. Salmos 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Deus está nos escutando a todo momento. Muitas vezes a oração que nós fazemos não é aquilo que Deus quer colocar naquele momento em nossa vida. Ele trabalha em nosso coração saber esperar, saber ter paciência. Participamos da semana de oração, que foi falado sobre os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, Domínio próprio. Mansidão. Está aí a palavra. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Devemos trabalhar na nossa vida paciência, que é uma coisa difícil de se trabalhar. Paciência. Sendo assim, o silêncio do Senhor é precioso, pois é durante esse tempo que Ele nos prepara para receber a nossa resposta e nos ensina algo que não poderíamos aprender com as pessoas. Sendo assim,
Temos que saber aproveitar o melhor dessa espera com muita fé e com a certeza de que a resposta certa virá. Nós não somos chamados para andar em desânimo. Nós não somos chamados para parar e desistir. Nós somos chamados a nos encorajar no Senhor, para pressionar e andar pela fé, e não por visto em qualquer coisa que o diabo joga em nós, que o diabo joga na nossa mente. E para finalizar, eu vou ler uma pequena história que eu separei. Num sonho, Deus virou para o homem que estava muito desanimado. Ele disse: prestem atenção nessa história, principalmente vocês, crianças. Meu filho, tem uma missão para você. Imagine que tem uma pedra aqui. Sabe aquela pedra enorme que está perto da sua casa? Quero que empurre sem parar. Faça chuva ou faça sol. Não pare de empurrá-la. Empurre com toda a tua força e toda a tua vontade. E o homem respondeu: sim, Senhor, eu farei o que me pede. E mesmo sem entender, o homem resolveu obedecer. Dia a dia, pelejava empurrando a pedra com toda a sua força. Mas ela não se mexia. A cada noite retornava para sua casa aborrecido, sentindo que seu esforço era em vão. Percebendo o desânimo do homem, o inimigo decidiu entrar em cena, tentando desanimá-lo para que desistisse da missão que Deus tinha confiado a ele. O inimigo disse para o homem: você tem empurrado essa pedra por tanto tempo e ela ainda não se moveu. Não acha melhor desistir? Deixe essa tarefa para outro. Esses pensamentos minavam o seu espírito e davam-lhe a impressão que era um fracassado. Pensando em desistir, elevou seus pensamentos em oração e disse: Senhor, tenho trabalhado duro, fazendo exatamente aquilo que o Senhor me mandou. Entretanto, após todo esse tempo, não consegui mover a pedra, nem por 1 milímetro. O que está de errado? Porque tenho falhado. E o Senhor, em sua infinita misericórdia e conhecendo a aflição que tomava conta daquele coração, respondeu, dizendo: meu filho, quando eu lhe disse que tinha uma missão para você, você aceitou. Expliquei-lhe que seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias. E o que você tem feito? Eu nunca lhe ordenei que a movesse. Por quê? Porque você pensou que falhou. Aí Deus falou para esse homem: mas olhe para os seus braços, suas mãos e pernas, e vejam como estão fortes e firmes. Todos esses atributos lhe fazem melhor do que antes. Você está mais forte. Observe que o seu chamado foi para empurrar a pedra, exercitando sua força e confiança na minha palavra. Você fez exatamente o que eu lhe pedi, e quando chegar a hora, eu mesmo moverei a pedra. Moral da história: não desanime, força, continue a empurrar a pedra. No momento certo, Deus fará um milagre. Então a gente devemos obedecer e confiar em Deus, abandonar o desânimo na nossa vida e continuar firmados na presença de Deus. Amém. Amém? Amém. Então não se desanime. Pode colocar o louvor, não sei se